Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, companheiros que acompanham, o nosso programa Amor e Caridade. Mais uma vez, como sempre, pedindo licença para entrar nos lares dos companheiros. E hoje, mais uma vez, como convidada, nosso programa é direcionado ao estudo do Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E para os comentários, que sempre fazemos a respeito das passagens que se encontram no Evangelho de Jesus, temos aqui a nossa querida Maria Antônia, nossa professora, igualmente nossa querida Marilza, professora, que faz aqui junto conosco o comentário a respeito dos temas que abordamos. Então, como de sempre, também inicialmente, nós lemos uma página para a nossa reflexão inicial desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a página hoje, que saiu para a nossa leitura e a nossa reflexão, é a 189. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Então, desperte para a vida. Assim, queridos amigos, irmãos, companheiros, nesse instante, elevando nossos pensamentos, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, Criador, e a Jesus, nosso meigo, amigo, companheiro de todas as horas. Mais uma vez, pedindo as suas bênçãos, sua proteção, juntamente com toda essa espiritualidade aqui, amiga, que nos inspiram, que nos intuem, para absorvermos e entendermos em profundidade, um pouco mais, os ensinamentos legados por Jesus a toda a humanidade. Assim, que a inspiração não nos falte, para que aqui possamos comentar aquilo que verdadeiramente Jesus quis nos dizer com toda esta mensagem registrada pelos seus apóstolos, que também exemplificaram todo o amor que o Cristo exemplificou para a humanidade. Assim, contando mais uma vez com as bênçãos e a proteção do Mestre querido e de todos esses amigos espirituais, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. E que possamos, assim, podermos, hoje, abrirmos nossos corações, nossos espíritos, ao entendimento libertador do Evangelho todo de luz, que é o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos aqui na sequência, no capítulo 10,
do Evangelho que iniciamos no programa anterior, que são os bem-aventurados os que são misericordiosos. Falamos sobre o perdão, né? Comentamos aqui. E hoje, dando continuidade, uma passagem também que vamos ler, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 25 e 26. Disse Jesus: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele, para que não suceda que ele, o adversário, te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia, para a prisão. Em verdade, disse Jesus, te digo que não sairás de lá até pagares o último ceitil. Isso é o que Jesus deixou estar registrado, não só no Evangelho de Mateus, como também nos outros evangelhos, mas nesse especialmente no capítulo, versículo. Eu vou dar só aqui uma palhinha do comentário de Kardec, que ele diz assim: há na prática do perdão, que continuamos no mesmo raciocínio, né? De ser misericordioso e perdoar, para que Deus possa também nos perdoar. Há na prática do perdão, como na do bem em geral, mais do que o efeito moral, há também um efeito material. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encarcerado no corpo e fique menos livre para agir. Então, vamos lá. Começando aqui pela minha direita, Marilza, como entender esse alerta, podemos dizer assim, né, Antônia? É um imperativo. O imperativo, olha. O verbo conserta-te. Conserta-te. Reconcilia-te. Ó, então... É uma ordem uma de ordem. Jesus. Para o nosso bem. E aí, bem. Isso que nós vamos desenvolver. Então, por que buscarmos essa reconciliação com os nossos... E entendemos também, vamos aí, estou só colocando para vocês, né? Esses adversários, nós temos que procurar, não é? Esclarecer quem são os nossos verdadeiros adversários. Mas vamos lá, Marilza. Quando Jesus, né, ordenou, precisamos perceber que Jesus sempre, em toda a sua fala, usou de mansuetude, né, da persuasão, do entendimento, a sua palavra. Mas mais especificamente nessa passagem, ele não deu uma conversa mais calma. Ele insistiu para, né? E até podemos considerar que ele deu uma ordem, né? Porque a questão do perdão, ela é crucial em todos os momentos da nossa existência. O perdão é alguma coisa que tem que sair de dentro da pessoa. É aquele sentimento de olhar para o outro como um igual a si. A maioria das pessoas acham que perdoar é simplesmente falar da boca para fora. Mas no caso que Jesus se refere, ele diz, né, reconcilia-te com aquele que ainda está a caminho. Quer dizer, usa do mesmo peso e da mesma medida para com aquele outro, para que você possa ter uma consciência tranquila. Não adianta alguém nos ferir ou com palavras ou com atos, porque nós, quando o outro nos diz alguma coisa que nos fere, o nosso orgulho ainda é muito alto. Porque queremos que o outro diga tudo que nós queremos ouvir. Mas quando o outro diz alguma coisa que vai ao encontro de nós nos magoamos.
Porque como que eu vou admitir que o outro fale alguma coisa daquilo que eu não quero ouvir? Então, eu começo a construir dentro de mim um pensamento antagônico para com o outro. E aí eu vou mergulhando nesses pensamentos de revolta, de ódio, de mágoa contra o outro. E na verdade, o outro está nos dizendo aquilo que a nossa máscara produziu. Então, por isso Jesus chama a atenção, né? Para nós nos reconciliarmos, né? Perdoa o teu irmão enquanto estás a caminho. Porque daqui desse planeta de provas e expiações, nós não sairemos carregando as más águas, as mágoas, que se transformam em doenças. Todos nós queremos ser saudáveis, viver bem, mas a humanidade adoece a cada tempo, porque ela se nutre desses sentimentos malévolos, ruins, né? Então, eu necessito perdoar o outro, porque é o outro que está me dizendo aonde eu tenho que me modificar. Né? O outro está falando subjetivamente do que está servindo de entrave para a minha evolução espiritual. Por isso que Jesus foi tão enfático em falar que não tem outro caminho a não ser do perdão. Aí as pessoas se sentem magoadas, ofendidas, e muitos até com uma certa, vamos colocar assim, razão, porque não temos outra palavra para colocar no lugar. Porque todo aquele que é ofendido, com certeza ele ofendeu. Se não foi nessa vida, foi numa vida anterior. E aí, se nós olharmos a lei de causa e efeito, não há ninguém injustiçado no mundo, não há. E aí Jesus nos chama a atenção, perdoa. Algumas pessoas falam assim, eu perdoei o fulano pelo que ele me fez, mas eu entrego ele para Deus. Ele tá tudo bem, eu perdoo, Deus, né? Deus que mas vai ele castigar. delega É o que a pessoa pensa. que né? Deus vingue, É. que Deus vingue ele, né? nas suas atribulações. Então, assim, eu não desejo mal, mas Deus está vendo. Deus sabe o que faz. A pessoa aí, tem né? raiva, a pessoa tem a pessoa se remói aquele ressentimento. E o ressentimento a gente aprende que é um corrosivo mesmo, é um veneno. Diz que é assim, quando você tem raiva do outro, é mesmo que você tomar um veneno querendo que o outro morra. É isso aí. Então, quando Jesus falou assim, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, aproveitando a oportunidade da reencarnação, que é uma oportunidade que Deus dá, que por que Jesus terá dito isso? Provavelmente em outras existências nós já nos desentendemos com aquela pessoa. Ela é então colocada outra vez ao nosso lado, para que dessa vez... A gente pode se reconciliar, né? Exatamente, para a gente se reconciliar. E normalmente dentro dos lares, né? Sim, a família, dentro da família. Muitas vezes. A grande maioria das vezes a reconciliação está exatamente. de irmão com irmão, né? Nem parece pai meu com parente, filho. nem parece meu irmão, não é assim? Mas então, aproveita o que Jesus queria dizer, né? Essa oportunidade desta reencarnação antes que estejas a caminho com ele. Quer dizer, enquanto estás reencarnado, para não acontecer que seja assim, entregue ao juiz. Quem é esse juiz que Jesus fala? Muito interessante. É a nossa Quem é o consciência. A nossa consciência. É o grande julgador. É o grande julgador.
Não tem nenhum livro, quando eu chegar lá vai estar escrito no livro da vida. Não é isso. A nossa consciência é o juiz que diz, isso não está certo. Você não fez certo. Você não fez certo. Então, esse juiz, esse não perdoar vai ficar, a nossa consciência vai ficar cobrando isso. E enquanto nós tivermos este peso na consciência, não sairemos desta prisão a que Jesus se referiu. Não conquistaremos a paz interior. Exatamente. Né? Não sairás de lá, né? O teu juiz te leve à prisão. Quer dizer, essa prisão a necessidade do retorno às reencarnações até o momento em que a gente resolva se reconciliar. Aí a gente não precisa mais disso. É tão simples. A raiva é um lixo. Vamos fazer uma faxina dentro de nós. Tira esse lixo daí. Aí vamos não guarda esse lixo. O lixo faz mal. O lixo é um vírus que invade o nosso ser e nos leva dessa vida antes da hora. E aí nós vamos aprender com Jesus. Imagina se Jesus não perdoasse todos aqueles que o ofendeu, que o levaram à crucificação. Como que estaríamos? É interessante, você levantou uma questão, porque poderemos fazer uma reflexão muito importante. Graças ao perdão de Jesus, porque, com exceção de João, todos os outros apóstolos negaram o Cristo na hora decisiva. Não é verdade? É isso que você está escrevendo. Todos na hora, amedrontados. Então, graças ao perdão de Jesus, que nós recebemos o evangelho de hoje. Porque esses homens, depois, naturalmente, arrependidos, né? E se reconciliaram junto ao perdão, com o perdão de Jesus, e foram pregar, né? Levar a boa nova que temos hoje aqui conosco. E o que é reconciliar, né? É unir de novo, é se harmonizar. Harmoniza-te. Fazer a paz com o teu adversário. Não é, como disse a Marilza ali, perdoei. Já perdoei já, mas sai da minha frente. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora é com Deus. Não é isso. Isso não é harmonizar. Perfeito. Isso não é harmonizar. Nada para Jesus. Se precisamos reconciliar é porque nós não estamos harmonizados. Isso, exatamente. Jesus enfatizou por demais essa questão da boca para fora, das aparências, do túmulo caiado, do pele de cordeiro por fora com lobo em pele de cordeiro. Quer dizer, aparências. Isso ele citou, inclusive tem muitas uma passagem, vezes, né, de Jesus. que ele citou, né, que a gente tem que, quando a gente se refere à questão do farisaísmo, que era um segmento religioso da época, né, farisaica. E nada contra, quando a gente fala aqui os hebreus, os judeus, só nem citação, todos, é lógico. Claro, mas são aqueles que viviam da aparência. Tudo a favor dos judeus, não é? Isso aí. Mas o não que a atitude que não é boa pode ser de qualquer nacionalidade. Quantos brasileiros também não agem corretamente? Quantos de nós não agimos? Quer dizer, e naquele momento, o que se acreditava era isso. Essas coisas de aparência, eles davam valor, porque achavam que era certo. Perfeito. Então, Jesus falava nessas aparências, que não isso, coisa do lado de fora, não tem valor. Que valor são as coisas interiores. Jesus vem, assim, complementando Antônia, Jesus vem nos chamar a atenção para o que está cheio o nosso coração. Eu posso estar numa desavença com alguma outra pessoa. Isso não necessariamente me obriga a conviver com essa pessoa. Nós temos que respeitar as diferenças. Não dá certo, eu não consigo conviver harmonicamente, mas eu tenho o dever moral, seguindo os ensinamentos de Jesus, de orar por ela, ter bons pensamentos, desejar tudo que eu tenho de melhor por ela. Se eu vou a alguma doutrina religiosa, eu peço a proteção
por ela. E assim eu já vou começando a construir dentro de mim uma amorosidade que pode se apressar nesta vida, mas eu posso levar para outra vida e receber essa pessoa que em algum momento infeliz das nossas vidas foi motivo, né, de escândalo, de prejudicar. E saber que eu posso recebê-lo numa vida futura como uma mãe, um genro, um filho, né? Então, que vai fazer com que o que aconteceu em uma vida anterior, eu possa me reconciliar agora. E aí nós vamos perceber no filho difícil, né? Numa mãe, que a gente não mantém um relacionamento amoroso, mas aí é a prova da bondade divina, aproximando as pessoas, onde não pôde haver um momento de perdão para se reajustar nessa nova existência. E aí a gente precisa unir, abraçar e amar. E de um inimigo do passado podemos fazer um amigo na vida presente, como dizem os espíritos. É esse o objetivo. Então nós já terminamos o primeiro bloco. Muito rápido. Tá muito bom. Então, para nossa reflexão nesse primeiro bloco, nós observamos a necessidade do perdão e da reconciliação com aqueles que convivem conosco, né? Que nós, às vezes, tomamos conhecimento e sabemos de até pais, mães, que carregam em seus corações, né? Aquele sentimento, aquele ressentimento, que olha só, até a palavra, ressentimento. Sentir de novo. Sentir de novo. E a pessoa fica aqui. Então, é buscar a reconciliação. É uma recaída. Não é verdade? Sempre que a gente pensar naquilo que estiver preso em nosso coração e sentimento. Mas, para o segundo bloco, já anunciando, vamos localizar dentro aqui da mensagem de Jesus quem são os nossos adversários. Muito bem. Verdadeiros. Então, nós vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco ao nosso segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Conheça a Di Vincenzo, alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso programa, nós falamos aqui agora que iríamos abordar no segundo bloco quem são esses adversários, aqueles que Jesus aqui citou que devemos nos reconciliarmos com eles, né? Reconciliarmos com eles. Bom, então, eu trouxe essa obra aqui, que eu já li um trechinho no programa anterior, que trata justamente sobre o perdão.
É um médico, psicólogo, psiquiatra, espírita. Essa obra, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, que vem aqui em Teresópolis, agora em junho, fazer um seminário. Bom, vamos ver o que ele fala dessa passagem. Ele comenta essa passagem de Jesus, né? Reconcilia-te depressa. Ele não diz assim, depressa, né? Com teu adversário. Então ele diz o seguinte: é a advertência de Jesus para os que desejam viver em harmonia. Aquilo que você falou, Antônio, não é? Livres do peso amargo da culpa ou mágoa, né? A sentença é de uma clareza meridiana, aquilo que você falou, uma sentença, né? Ele divide esse momento em dois movimentos bem distintos. Bom, o primeiro movimento do Reconcilia-te, ele diz assim: é a parte que nos cabe na medida em que desejamos seguir o caminho do perdão. É um apelo para que façamos a nossa parte, aquela que diz respeito somente a nós mesmos, independentemente do outro com quem conflitamos. Esta etapa fala da nossa relação conosco mesmos, do trabalho interno, a revelia do outro, que permanece apenas como espelho, através do qual nos enxergamos. É fazer conosco aquilo que só nós podemos concretizar, que é o auto-perdão. Este caminho, ele diz, é individual, intransferível, inalienável, é percorrido a despeito de nosso adversário, independe. Quer dizer, independe do nosso adversário tomar ciência ou não, concordar ou não, estar perto ou distante. Tudo só depende de nós. É trabalho de autorreconciliação, de auto-amor, exigindo, às vezes, muito tempo para a construção do auto-perdão, gerador de paz interior. Portanto, é tratar o remorso ou o rancor que pesadamente, muitas vezes, carregamos. E aí, Juarez, deixa vamos só lá. Eu complementar esse primeiro movimento. Esse movimento aí, que recordando o Chico Xavier, ele nos ensinou que o mal que os outros me fazem não é problema meu. O problema meu é o mal que eu faço aos outros. Ele até falou assim, Mariusa, ele também falou assim: eu fico muito triste quando alguém me ofende, Chico Xavier falando. Eu fico muito triste quando alguém me ofende. Mas ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Mas não é verdade. E é sempre assim. Então, nesse primeiro movimento, ele trabalha o quê? O auto-perdão, não é? Independentemente do outro. Porque é aquilo que nós já comentamos aqui, aquela passagem de Jesus, que é o que sai da boca do homem, que é o que sai dele. É o que faz mal. É o que está dentro do coração. É o que você falou. Está fazendo mal por dentro. Então, se temos amor, bastante amor, o suficiente, porque o limite do perdão é o limite do amor que temos ao próximo. A boca fala do que está cheio o coração. Só vamos ter essa capacidade de perdoar o outro na mesma medida que o amarmos. Tendo amor pelo outro. E aí é igual ele fala, né? Que o caminho do perdão é uma escolha. Ou a gente se livra das más águas, né? Dos ódios, das doenças, dos cânceres, de tudo o que degrada o corpo e a mente, ou a gente busca um caminho de felicidade. E escolher é sempre alguma coisa que ninguém pode fazer por nós. Se escolhemos o caminho do perdão, conforme o doutor Alberto Almeida nos ensina, há que começar com o primeiro passo. Abrir a cortina da janela. Abra as cortinas da janela da casa e da janela da sua vida.
Deixe o sol entrar. Tudo, né? Areja tudo, né? Se eu não posso mudar a vida, que eu mude os móveis de lugar. É verdade. Que eu jogue as coisas acumuladas, não digo fora, mas para aqueles que precisam. Quantas pessoas são acumuladores de coisas? Isso adoece. Vamos dar, vamos limpar a nossa casa e ao mesmo tempo limpar a nossa mente. E às vezes são acumuladores de maus sentimentos, de ressentimentos. Isso, Raiva de um, raiva de outro, ressentimento contra um, contra fulano também. Fulano fez isso, mas ciclano também fez. E aí vamos deixar o sol. Acumulador o de sol lixo. entrar na casa e o sol, que é Jesus, entrar em nossa alma. E aí vamos agradecer o dia, agradecer a noite. Quantos de nós esquecemos da gratidão? Quantos? Aí ficamos, é igual uma pessoa certa vez nos falou. A nossa vida é um filme. A nossa vida é um filme que está passando. Mas aí as pessoas congelam o filme, a imagem em uma foto. Aí eu fico presa naquela foto. E o filme continua, mas eu estou presa naquela foto. E aquela foto vai sendo... Eu vou me estruturando em cima daquela foto só olhando congelada. para aquela imagem. E às vezes essa foto está lá, da vida da gente, né? Muito está triste, lá muito no bom passado. Muito E bom aí isso. eu fico acumulando esses ódios, esses rancores, essa mágoa, porque estou presa na fotografia. Muito bom. E eu tenho que me livrar dessa fotografia para poder assistir o filme todo da minha vida. E às vezes o ressentimento que a pessoa tem é consigo mesmo. A pessoa verdade. não consegue se reconciliar consigo por Perfeito. alguma coisa que fez e que não se perdoa. Eu não me perdoo por quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer, eu não me perdoo por causa daquilo que eu fiz. Então, Jesus quando fala, reconcilia-te com o seu adversário. Os Espíritos nos ensinam que o nosso maior adversário está dentro de nós, que são são os rancores, são os ódios, são os maus sentimentos. Eles é que são os nossos reais inimigos. Sem dúvida. Então, não é para a gente, eu vou ficar de bem com a minha raiva. Não é isso. É eu olhar para dentro de mim e buscar me modificar. Os Espíritos dizem assim, lá no Evangelho, vamos analisar numa atitude que eu tenho, o que diriam os outros, o que diria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? O que eu diria se visse o outro fazendo isso que eu faço? Eu ia achar bonito? Então, eles ainda nos dizem assim, busque fazer de conta que você está vendo através de um espelho. Olhe-se através de um espelho. O espelho está te mostrando a sua imagem fazendo isto. Naquela época não havia filme, né? Não havia esses vídeos que a gente filma. A gente se filmar tendo uma atitude ruim desse jeito que a gente tem. Então, se a gente se filmasse, visse a gente naquela filmagem... teria muita vergonha. Que vergonha, né? A gente sentiria, né? Os Espíritos falam e a gente vê a situação. Mas agora nós podemos fazer isso com muita facilidade, né? Filmando um momento de raiva que a gente quebra tudo, derruba tudo, empurra. Um momento de ira, né? De ira. Então, que vergonha a gente vai assistir, né? Aquele filme. Eu hoje, passando no shopping, vi uma propaganda que me chamou muita atenção. Várias pessoas, assim, é grande uma imagem lá no shopping, várias pessoas sentadas diante de uma tela de cinema assistindo a um filme. E todas com a fisionomia, assim, de muita alegria, de felicidade, vendo a cena. E eu fiquei imaginando, dentro desse nosso tema de hoje, eu fiquei imaginando quando os nossos amigos espirituais, aqueles que cuidam de nós, que fazem tudo para que a gente dê certo nessa encarnação, o nosso anjo protetor, o nosso anjo de guarda, quando eles nos veem
Faz de conta que eles estão sentados naquelas cadeiras que o pessoal estava assistindo aquele filme. Eles estão ao nosso redor olhando qual atitude que Maria Antônia vai ter diante dessa ofensa. E se eu chutar o pau da barraca, né, como se diz no vulgo popular? Será que eles vão ficar assistindo, sorridentes, eu naquela queda, naquele absurdo que eu estou fazendo? Ou nessa situação, ou em outra qualquer equivocada? Eles vão ficar com que expressão? Com qual expressão eles vão me olhar? Poxa, já sabe tanto, já aprendeu, conhece o Evangelho de Jesus e está fazendo isso? Que lástima. Naturalmente vão dizer isso. Então, que a gente, pensando nisso, a gente se posicione, não vou fazer isso. A gente se a gente ainda é capaz de fazer essas coisas, que a gente se policia. Então vamos olhar para dentro de nós, voltando lá nas raivas que a gente tem da gente ter feito determinada coisa, assim. Não é para a gente ficar magoado e entrar em depressão. Vou entrar em depressão, não. Fiz isso, não deveria ter feito. Uma prece, Jesus me perdoa, errei muito. E me proponho a daqui para frente acertar, não fazer mais isso. Pronto. Jesus não vai ficar nos cobrando, mas você fez, mas você um dia fez. Ele nos dá novas oportunidades e confia em nós. E aí nós vamos tentar, daí para frente, acertar. Não é ficar caindo, pisando em falso toda hora, nem de novo. Se errou outra vez, errei mais uma vez. E a gente fica olhando para nós, para nossas atitudes, para ver se a gente está fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Muito bem. Você citou aí a situação dos adversários, né? Nós já estamos encerrando o nosso segundo bloco e abriremos o outro com o segundo movimento do Reconcilia-te, né? Com o seu adversário. E nós também vamos abordar a questão dos adversários externos e você citou os adversários internos. Que esse é o mais importante ainda. Porque se nós não nos reconciliarmos com estes, aí vai ser difícil a gente exteriorizar, porque nós estaremos sempre em conflito conosco mesmo. Para a gente se amar, a gente obrigatoriamente tem que fazer isso. Reconhecer que a gente tem esses equívocos ainda, esses defeitos, e se corrigir. E não é da noite para o dia que a gente se corrige. Não é uma mágica, estalar de dedos. Aos poucos, a gente trabalhando, né? Antônia, muito bem. E nós pedimos tanto perdão a Deus por tantas coisas que a gente faz de errado. Deus me perdoa, Deus me perdoa. Mas o próprio Pai Nosso já deixa bem claro que para que Deus possa nos perdoar, é necessário que perdoemos o outro. Só assim nós vamos alcançar o perdão de Deus. E não fazer mais. Está tudo ligado. Quando a gente está rezando o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, já é um pedido a Deus de misericórdia pelos nossos erros. Pelos nossos erros. Perdoa as nossas ofensas, as nossas faltas. Mas Deus só vai nos perdoar à medida que perdoarmos o outro. Não adianta. Está vinculado. Está vinculado. E perdoar o outro não é fazer novamente. Pois é. Justamente. Não é. Fez, reconheceu que errou, então não faça mais. Isso é importantíssimo. Gente, vamos agora para o nosso segundo intervalo e retornaremos daqui a pouco com os nossos comentários finais a respeito do texto de hoje do Evangelho de Jesus. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688.
Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, queridos, retornando ao nosso terceiro e último bloco do nosso programa, nós então vamos ler agora o segundo movimento, não é, no comentário aqui do nosso querido Alberto Almeida, sobre o reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então ele diz assim, o segundo movimento, reconcilia-te com teu adversário. Muito bem, aqui ele diz assim, aqui entra em cena o outro. No primeiro movimento, ele nos diz que nós teríamos que nos reconciliarmos conosco mesmos. E aqui entra em cena o outro, pelo qual nos sentimos lesados. Quer dizer, aí ele bota entre parênteses, rancor. Ou a quem lesamos. Aí tem o remorso de termos feito o que não deveríamos ter feito. Muito bem. Aí ele fala, o adversário, aí ele cita, pode ser alguém, e cita assim, um cônjuge, o pai, a mãe, o filho, família, de uma maneira, porque as pessoas às vezes brigam com a família toda. Tem isso. Hein? Todos passam a ser adversários dele. Todos querem o mal dele, né? Outra coisa interessante que ele bota aqui, o sócio, essa coisa de sócio, É complicado. quando brigam, é um problema. O síndico. O síndico, Coitado do não o síndico, o vizinho. Então, assim, né? Então, na realidade, ele coloca, pode ser também uma religião, uma doutrina, enfim, se a gente se elege normalmente. Então, aqui na frente ele faz uma abordagem. Aqui precisamos de uma interação com aquele que ocupa a posição de adversário. É a ação de ir ao encontro do outro. Esse movimento, não é? Precisando também da participação do outro e cumplicidade para se efetivar o perdão total. Então, mais à frente, já que estamos no terceiro e último bloco, ele diz, logo em fazendo o segundo movimento de ir ao encontro do outro, para a reconciliação, nós nos libertamos do rancor ou do remorso e concluímos internamente o perdão, com ou sem a participação do outro. Assim, procedendo, futuramente, olha aí, não será necessária a presença do juiz, que a Antônia falou muito bem, está aqui entre parênteses, a consciência. Nem do oficial de justiça, que são os bons espíritos, tampouco da prisão, um novo corpo, uma nova reencarnação, para a solução das contendas que ficaram pelo caminho. Muito bem esclarecido. Então ele cita aqui os adversários externos, podemos dizer que elegemos, muitas vezes pela nossa própria conduta, não é isso, Marilza? Verdade. Em relação à família, ao vizinho, ele citou muito bem aqui. Eu posso falar uma coisa que eu me lembrei, conforme você estava falando isso, eu me lembrei que Chico Xavier contou que em certa feita ele tinha uma pessoa a quem ele tinha ajudado muito. E um dia esse homem fez uma injustiça, cometeu uma injustiça muito grande com ele, ofendeu o Chico. E Chico ficou calado, ouvindo aqueles impropérios, né? Ficou olhando, mas em silêncio ele fez. Chico, uma pessoa muito evoluída, né, Chico Xavier? Aí, em silêncio, enquanto o outro falava, ele pedia a Deus, né, e a Jesus, me ajuda, Senhor, a que eu não registre isso, me ajude a perdoar, e me ajude que eu não me lembre mais dessa ofensa, que eu me esqueça. E aí, o homem foi embora, Chico não disse nada e Chico também foi embora. Nunca mais Chico viu aquele homem e parece que ele tinha até saído dali da cidade. Nunca mais ele tinha aparecido lá no centro, nem ali nas imediações. Nunca mais Chico se lembrou desse fato. Um certo dia, Chico estava na rua,
viu esse senhor passando. Ué, parece que eu conheço aquela pessoa, nem se lembrava mais quem era. Parece que eu conheço aquela pessoa, aquela fisionomia não me é estranha. E outra ocasião também, mas sempre que Chico via esse moço, ele se esquivava, ele olhava, baixava a cabeça, ele fazia um movimento para se esquivar de Chico. Aí, Chico, será que eu ofendi e não me lembro? Aquele senhor? Aí um dia ele estava na rua e viu o moço parado assim, na calçada, e Chico não teve nada. Se aproximou dele e disse, boa tarde, eu queria te fazer uma pergunta. Sempre o senhor se esquiva de mim quando me vê. Será que eu fiz alguma coisa que tenha ofendido o senhor? Eu quero te dar um abraço para pedir perdão, se eu te ofendi algum dia. Aí ele falou, Chico, meu filho, me perdoe. Quem tem que te pedir perdão sou eu, que um dia te ofendi tanto. A mim? É ali naquele bar. Eu te ofendi tanto. Eu é que tenho que te pedir perdão. Aí Chico, não me lembrava mais disso, nunca mais me lembrei disso. E os dois se abraçaram e ficaram amigos para sempre. Quer dizer, aí, doutor Alberto Almeida está falando nesse movimento de ir ao encontro do outro a quem você ofendeu. Ele tinha sido ofendido e ele foi ao encontro. Ele perdoou e esqueceu. Nem lembrava mais, mas foi buscar o porquê de você não olhar para mim, não querer saber de mim. Será que eu ofendi e não percebi? Olha a sensibilidade desse homem. E aos olhos do Criador, aos olhos do nosso Pai, não é? Grande é aquele que faz esse movimento de amor, que se abre à reconciliação. Então, se nós somos cristãos e dizemos seguir Jesus, temos que procurar fazer o que ele nos orientou. Quando na nossa vida de relação, seja, conforme falou aqui, olha só, os nossos adversários muitas vezes são os familiares, os pais, os filhos, que às vezes a gente não se entende e precisamos buscar essa harmonização. Agora, eu falei dos adversários, esses que habitam em nós. Esses são mais difíceis. Aliás, a palavra adversário, você sabe que está lá, demônio, né? Não é isso? Não é o significado, Antônia? Demônio é adversário? Adversário. O quê? Não é isso a palavra? Isso. Então, esses demônios, esses adversários... São do contra, é isso. Habitam o nosso ser. A profundidade, o profundo de nossa alma. Que vamos podemos agora... É que não é alguém externo. O orgulho que faz com que a gente realmente não busque a reconciliação com o outro, o egoísmo, a avareza, prepotência, e assim nós vamos. Podemos dar vários outros exemplos. São os verdadeiros adversários internos. Que entenda-se bem, né, Joana? Que precisamos de trabalhar reconciliar com eles. Não é aquela figura que se entenda bem, que não se trata daquela figura mitológica, né? Que são considerados os do contra, né? Que nos fazem o máximo de mal, esses sentimentos que enchem nosso coração. Pois é, por isso que eu estou colocando, isso. Porque nosso entendimento espírita, né? O verdadeiro mal está em nós. Então, vencer o mal não é vencer os outros. É vencer a nós mesmos. É verdade, é vencer a nós mesmos. Que só podemos ter condições de perdoar o vizinho, não é isso? De perdoar um irmão que nos ofendeu, porque nós sempre nos colocamos numa posição de vítima também. É importante ressaltar que nós somos sempre os ofendidos. E nós achamos que nunca ofendemos o outro. Ora, quantas ofensas nós praticamos? Tanto assim que eu já comentei. Estamos sempre pedindo perdão a Deus. Que Deus me perdoe por ter feito isso. Porque Deus... Olha, Deus sim, mas nós temos que fazer o movimento com o outro. Isso mesmo, Juarez. Na mesma hora que a pessoa... Você me fez lembrar o seguinte, na mesma hora que a pessoa está ofendendo, sabe que está agindo errado. Porque fala assim,
Deus me perdoe, Deus que me perdoe, mas fulano é isso, é isso, é isso. Quer dizer, está ofendendo o outro e já está pedindo perdão de antemão antes de falar. Deus me perdoe, mas fulano é assim, assim, assim. Mas Deus não perdoa e nem acusa. É verdade. Porque Deus é o supremo amor. Deus ama sempre. Ama sempre. As pequenez são por nossa conta. Né? A reconciliação é importante. Quando ele diz que teremos que pagar até o último cetil. O que significa isso? São os nossos débitos, nossas dívidas com as leis divinas. Porque senão nós vamos continuar aqui, reencarnando, não é verdade? E passando por dificuldades do resgate, que é compulsório. É como se a gente fosse caminhando por uma estrada jogando espinhos no chão. Vai andando espinho, 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 espinho. Quando chega lá no final da estrada, vai precisar voltar. É a reencarnação. Mas você tem que voltar pela mesma estrada. Mas a estrada está cheia de espinho que você jogou. Então você vem pisando no espinho. Então a gente aprende com a espiritualidade superior que não é só pelo sofrimento que nós precisamos evoluir, que nós podemos evoluir. Nós podemos evoluir pela nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de conduta, a nossa iluminação interior. Eu já fiz isso, antigamente eu fazia, mas agora não faço mais isso. Eu me modifiquei, eu quero me modificar e fazer esforços para conseguir vencer as suas más inclinações. Não foi isso que Kardec nos convocou? Né? O verdadeiro espírita não é aquele que não erra. Não é? O verdadeiro cristão, não é? É aquele que não erra, mas é aquele que faz esforço, que reconhece os seus equívocos e que tem os seus defeitos, mas faz esforços para vencer as suas más inclinações. Eu ainda tenho raiva, eu não quero ter raiva, eu não vou mais ter raiva. Eu ainda gosto de revidar. Não, eu não vou revidar mais. Eu vou relevar, mudando as atitudes. As mudanças de atitudes nos iluminam. Vai tirando aqueles nós que a gente traz dentro do coração e transformando em outros sentimentos iluminados. É a nossa transformação por dentro. Não é a plástica que vai tirar a ruga, que vai consertar o nariz, que vai ajeitar a fisionomia. Não é o corpo físico, é a mudança interior, a iluminação por dentro. E uma colocação que a doutrina espírita, né, fortalece também, justamente, essa autoiluminação, né, nos esclarecendo o que Jesus nos trouxe, nada mais. É importante a gente ressaltar que um dia, eu fazendo um estudo, e a pessoa, né, participante do estudo, me perguntou assim, mas Juarez, como a gente detectar nossos adversários, nossos inimigos? Olha, preste bem atenção. Primeiramente, hoje, se você, ou quem quiser, me perguntar, Juarez, você tem adversários, você tem inimigos? Eu não. Eu não tenho. Nenhum deles. Graças a Deus. Nada que você possa imaginar. Agora, se alguém me considera adversário, é o que você falou, o problema é dele. Porque eu não tenho. Porque quando nós temos, nós carregamos ele dentro de nós. Exatamente. Então, quando o melhor favor que possamos fazer a um adversário, ele permanecer adversário nosso. Mas quando você não tem adversário, você se liberta dele, todos eles. Fica tranquilo, né? Essa é a nossa colocação. Então, esse é o trabalho que precisamos realizar em nós mesmos. Então, é aquilo que você falou no início. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele. Agora, quando eu não gosto de alguém, aí o problema passa a ser meu. Então, essa é que é importante, essa colocação. E a reconciliação, né? Porque aqueles inimigos externos que muitas vezes nós aqui construímos e habitam o nosso ser, quando esses inimigos desencarnam, continuam nossos inimigos. Continuam a influenciar e a querer se vingar, de certa forma, de nós. Por quê?
de uma certa forma, o que eles fizeram a nós permanece dentro de nós. E aí nós, com isso, nós alimentamos essa animosidade, essa diferença. E também tem a questão da gente pedir perdão também. Porque, às vezes, a inimizade entre mim e o outro foi por causa de alguma coisa que eu fiz. Então, que eu me disponha a ir em direção ao meu amigo, meu irmão, né, e pedir perdão. Que bom. Aí a pessoa, mas que humilhação. Não é humilhação, é humildade. Humildade. É humildade. Minha gente, o nosso programa já se encerrou. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam em mais um programa Espírita, Amor e Caridade. E é muito bom falar no perdão, na reconciliação, que é o que mais precisamos nos nossos dias de hoje. Buscarmos essa reconciliação conosco mesmo, com todos aqueles que estão a caminho conosco. Significa, estão em nossa vida, sejam familiares, amigos, vizinhos, enfim. Buscarmos essa nossa harmonia na nossa convivência diária, que é isso que é o ensinamento do Cristo para todos nós. Fazer as pazes, buscar a paz. Buscar a paz. E assim, para encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos pedir à nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de agradecimento por esses momentos aqui de alegria e de aprendizado. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso maior amigo, sol de nossas almas, farol de nossos passos. Senhor, agradecemos no mais íntimo de nossos corações a oportunidade de estarmos hoje junto aos nossos ouvintes, estudando, Senhor, sobre a reconciliação, sobre o perdão, estudando, Senhor, e aprendendo aquilo que querias nos dizer, nos ensinar, sobre a importância de reconciliar, de reharmonizar, de andarmos em direção do outro, do perdão das ofensas, do pedido de perdão para nós mesmos, para as nossas atitudes, de perdoar as atitudes impensadas do outro. Porque, Senhor, tanto nós quanto nossos irmãos, quando erramos, quando nos equivocamos, é porque ainda não conhecemos os teus ensinamentos. Assim, mestre e amigo, que a tua luz possa invadir as casas dos nossos ouvintes, invadir todas as mentes, todos os corações que ouvem essas palavras, que assistem esses estudos, para que todos possamos, Senhor, daqui para frente, caminhar em tua direção. Que a luz do teu amor se faça em nossas vidas, que a paz se faça em nossos lares, entre nossos familiares, entre nossos vizinhos, em nossas ruas, em nossa cidade, em nosso país. Senhor, que esta luz de agora, que se faz quando pensamos em Ti, quando falamos contigo, possa invadir a nossa pátria amada, invadindo também os corações daqueles que são responsáveis pelos destinos do Brasil, para que a paz se estabeleça aqui, nesta terra do Cruzeiro,
Que a tua paz campeie por todos os lugares. Que a tua luz se faça apagando todas as sombras. Que haja luz em todos os corações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.